Bom dia, professora Tânia. Bom dia, como estão? Bem, Oh, graças a Deus. Podem abrir o livro de vocês. Se não me falha a memória, é na página 49. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem com a senhora? Graças a Deus. Vamos lá. No último dia de aula, nós lemos o texto da página 49, que a gente falava do escorbuto, né? Que é uma doença porque falta vitamina C nos marinheiros. E agora? Não, professor. Gente, não falou sobre isso ainda. A gente parou na página 48 fazendo os deveres. Não acabou ainda não? Não, a gente já passou daí, professora. A gente já leu para saber mais. A gente está na página 49. Para saber mais foi o que o professor falou que a condição era muito Nós vamos precária. agora começar a trabalhar sobre as disputas entre Portugal e Espanha. Professor, também lembro que você já tinha falado sobre escorbuto. Você tinha falado alguma coisa parecida aí que atacava Já falei sim. Então, nós vamos começar hoje na página 49 e nós vamos começar e eu vou colocar um pequeno vídeo sobre o Tratado de Tordesilhas, que eu acho que para vocês eu não coloquei ainda. Tá? Então, vamos lá. Vamos aqui. Quando a gente fala em disputa, está disputando alguma coisa. Ou um campeonato de futebol, ou um campeonato de tênis, alguma coisa está em jogo. Aqui o que está em jogo? As terras que seriam... Não é o Brasil. As terras que Portugal e Espanha almejavam descobrir. O chamado além-mar. Né? Então, nós já temos, vamos observar grandes navegantes com as suas tripulações, com a escola de Sagres em Portugal, com a modernidade da bússola, do quadrante e de outros equipamentos náuticos, como mapas. Agora, eles já estão numa fase de disputar os territórios. Né? Então, vamos lá. Pode começar aqui, por favor? Você, Otávio. As disputas entre Portugal e Espanha. Após o retorno de Colombo à Europa, os reis espanhóis enviaram cartas aos demais soberanos relatando a sua descoberta. Também enviaram carta ao Papa Alexandre VI, que era espanhol e que retribuiu a notícia emitindo um documento denominado Bula Intercoetera. Uma bula papal tinha um poder... Espera aí. Então, vamos entender aqui. Ó. Quando Colombo retornou à Espanha, então, Colombo fez uma viagem para descobrir terras a mando da Espanha. Ele foi até ali onde nós chamamos hoje de América Central e voltou. Quando ele voltou, o rei de Portugal, ele comunicou isso aos demais reis da Europa, o que havia sido descoberto. E o Papa, que era Alexandre VI, e que era um Papa espanhol, a partir desse momento, ele fez um documento. Esse documento chamou-se Bula Intercoetera. Quando foi assinada essa bula, esse documento? Em 1493. É uma bula papal, ou seja, é um documento do Papa. Tinha poder de lei na Idade Média e ela foi expedida lá na Espanha
E esse documento determinava a partilha do mundo. Partilha, partilhar, dividir. Entre quem? Entre os espanhóis e os portugueses, por meio do meridiano, uma linha imaginária. Essa linha imaginária seria 100 léguas a partir do cabo da ilha do Cabo Verde, das ilhas, um arquipélago de ilhas. As terras a leste desse meridiano seriam de Portugal e as outras a oeste seria da Espanha. Vamos vir aqui no mapa. Desce o livro. Aqui tem um mapa. Sim. Aqui nós temos duas linhas. Uma linha verde e uma linha vermelha. A linha verde é a Bula Intercoetera, que é de 1493. E a outra é o Tratado já de Tordesilhas, que é um ano depois, 1494. Essa linha intercoetera determinava que daqui seria de Portugal e daqui seria da Espanha. Uai, que absurdo! Com o Tratado de Tordesilhas, aí mudou. Ficou da linha vermelha para cá, para Portugal, e da linha vermelha para cá, da Espanha. Então, aumentou essa parte aqui. Quando aumenta essa parte, vai aumentar o território de Portugal para ser descoberto. E, inclusive, um pedaço do atual Brasil está nele. Continuando. Professora, se provavelmente fosse dividido em Espanha e Portugal do jeito que está dividido aqui, provavelmente o Brasil não seria o Brasil, seria dois países divididos. Não, nós seríamos da Espanha, na verdade, né? Nós estaríamos no espaço da Espanha. Continuando. Alegando que a determinação papal feria os interesses portugueses, Dom João II de Portugal reagiu, chegando a armar-se contra a Espanha. Os reis espanhóis, que estavam sendo pressionados, aceitaram retomar as negociações e a ouvir as reivindicações do povo de Portugal. Já em 7 de junho de 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas na cidade de Tordesilhas. O tratado, então, estabelecia que tanto as terras já encontradas quanto as que fossem descobertas dali adiante seriam divididas entre Portugal e Espanha por um meridiano, traçado agora a 370 léguas do mesmo arquipélago de Cabo Verde. Dessa forma, o mundo ficaria dividido ao meio. Uma parte pertencia a Portugal, a outra à Espanha. Esse tratado teve importância para Portugal, pois garantiu para ele a rota a leste e a posse do território americano, que antes não seria dele. Tá, então vamos lá. Vejamos como foi traçado o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Portugal foi precursor na navegação pelo Atlântico, descobrindo uma nova rota para as Índias, que consistia em contornar o litoral oeste do continente africano, atravessando o Cabo das Tormentas e chegando às tão preciosas especiarias nas Índias. No mapa, vemos em vermelho a rota de Bartolomeu Dias, que em 1488 contornou o Cabo da Boa Esperança, chegando até o Oceano Índico e apresentando a Portugal uma nova possibilidade de caminho para as Índias. Este caminho foi percorrido em 1498 na expedição comandada por Vasco da Gama, representado no mapa na cor laranja. Entretanto, a Espanha também lançara-se no Oceano Atlântico e descobriu novas terras a oeste, terras estas que hoje sabemos se tratar do continente americano.
Sendo assim, esses dois países foram obrigados a garantir os seus domínios e suas rotas. Assim, em 1493, o Papa espanhol Alexandre VI publicou a Bula Intercoetera, que determinava a divisão do mundo por uma linha imaginária a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde. As terras já conhecidas, ou não, a oeste da linha pertenceriam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. Os portugueses não aceitaram a determinação da bula. Dom João II ameaçou inclusive entrar em guerra contra a Espanha, mas tudo se resolveu de forma pacífica em 1494, com a assinatura de um dos mais famosos tratados da história, o Tratado de Tordesilhas, que ampliava de 100 para 370 léguas os limites estabelecidos na Bula Intercoetera. O empenho de Portugal para a modificação do tratado é visto por muitos como um indicativo de que a coroa lusitana saberia da existência das terras que hoje fazem parte do território brasileiro. Existe uma situação em que alguns estudiosos comentam que quando Portugal viu o traçado da Bula Intercoetera, ele ficou muito nervoso, porque eles já tinham em mente de que tinham terras naquele local e que eles seriam as pessoas que iriam descobri-las ou encontrá-las, se vocês preferem esse novo verbo, né? Então, por isso, houve essa disputa, houve essa negociação por fazer uma reformulação no tratado. Vamos lá. Vocês vão perguntar para a professora de matemática quanto que vale uma légua. Se não me falha a memória, uma légua vale 7 quilômetros. Existem locais que valem 6 quilômetros. Então, vamos calcular com 6 quilômetros, menos. 100 léguas vezes 100, vezes 6 vão dar quantos quilômetros? 100 vezes 6. Uma légua é igual a 8 quilômetros, a 4 quilômetros. Professora, Peraí. Quem lhe falou aí? Eu. Você leu na internet agora? Sim. Tá, vamos fazer de 4. Mas não são léguas náuticas que equivalem a mais? Mas nós não vamos fazer légua náutica. Vamos 4. fazer essas aqui, comum, né? 6. Vamos colocar então 4. 4 vezes 100, 400. 4 vezes 370, quanto que vai dar? 400, 1.200. 4 dá 1.200. 1.200, mais os 70? Não, 70 vezes 4, 7 vezes 4, 28, 280. 280. 280 com 300, 580. Então, passa muito do que tinha. Então, assim, ampliou muito a perspectiva de conquista de Portugal. Ampliou muito. Cresceu a possibilidade de descobrir novas terras. Vamos lá. Aqui. Entretanto, o Tratado de Tordesilhas não foi apenas questionado, mas também nunca respeitado. Então, presta atenção. Ele não foi só questionado, mas ele nunca foi respeitado. Nunca foi respeitado por quem? Pelas demais monarquias europeias, que se sentiram desfavorecidas. Assim, as sanções políticas e econômicas nunca conseguiram deter os navegantes que se aventuraram em busca de terras e de riquezas. A contestação francesa ao Tratado de Tordesilhas veio especialmente por meio do monarca Francisco I, que em 1540 fez uma provocação dizendo: o sol brilha tanto para ele quanto para os outros.
e que ele gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma estaria dividido o mundo. Ou seja, ele faz uma crítica. Como foi que vocês dividiram as terras a serem descobertas e nos deixou de fora? Como? Quem falou que tudo que está por descobrir será de Portugal e da Espanha? Cadê o testamento de Adão que fala isso? Eu nunca vi. Né? Então, vamos lá. Declarou também que só a ocupação criava o direito, que descobrir um país, isto é, vê-lo ou atravessá-lo, não consistia em um ato de posse e que considerava como domínio estrangeiro unicamente os lugares habitados e defendidos. Então, os monarcas que não são de Portugal e Espanha disseram: vocês só têm poder se vocês tomarem posse. Se vocês não tomarem posse, qualquer um pode ir e invadir. Quando você toma posse? Quando você é o dono e mantém as fronteiras. Se você tem uma casa e se você não vigia a sua casa, o que vai acontecer? O invasor chega. Ele pula o muro, ele entra pela porta. Então, você é o dono da casa, mas você tem que tomar posse disso. Se você não toma posse disso, o estranho vai entrar. Se o estranho entra e toma posse, você perde o direito. Então, se Portugal e Espanha não fizesse a posse do local, colocasse gente deles para morar, o outro poderia invadir. Invadindo e tomando posse, o outro perde a posse. Vamos lá. Ô, professora? Oi. Nessa parte aqui que fala que sempre entrava, não conseguia controlar pessoas nos territórios, eu não entendi muito bem. Acho que foi o último. Está falando? Que, entretanto, o Tratado de Tordesilhas não foi apenas questionado, mas também nunca respeitado pelas demais monarquias europeias. Ué, por quê? Ué, porque quando eles não foram a favor, porque dividiu o mundo só entre Portugal e Espanha. Então, eles não concordaram. Se eles não concordaram, eles questionaram. E eles disseram: nós não vamos respeitar enquanto vocês não tomarem posse. Se vocês não tomam posse, qualquer um pode invadir o local. Até que é um bom argumento. É o que eu acabei de explicar da casa. Se você não faz a defesa da sua casa, o invasor aparece. Então, os europeus ainda não tinham tomado posse da parte Quando deles? você toma posse? Quando você tem pessoas suas morando naquele local. O tratado foi em 1494. Portugal nem tinha chegado no Brasil, chegou em 1500, ué. Ah, tá. Então qualquer um podia vir e invadir. Não tinha ninguém deles morando aqui ainda. Entendi. Né? Vamos lá. À sombra dos portugueses e espanhóis, navegaram também os franceses, os ingleses, os holandeses, outros povos europeus em meados do século XVI. Encontravam-se aptos a explorar e a ocupar praticamente o mundo inteiro. Vejam bem, eles chegaram aos poucos e vão tomando posse. Mas vamos lembrar que aqui já tinha moradores. Eles não estão tomando posse, eles estão, então, invadindo. Eles invadem para tomar posse, porque aqui não era terra vazia. Aqui tinha morador, aqui tinha dono. Quando tem dono, é invasão. Então, eles invadiram. Eles não descobriram. Por que eles não descobriram? Porque já tinha gente aqui. Se já tinha gente aqui, já era descoberto, antigamente. Então, eles acharam? Eles acharam. Eles encontraram. Eles encontraram e não respeitaram os nativos. Eles vão matar os nativos e tomar posse. Professor, então, de qualquer jeito, o termo descobriram já estava errado. Sim. Mesmo eles não sabendo da existência do Brasil,
eles não foram os primeiros a habitar aqui? Não, nós já estudamos tempos atrás, não sei se vocês estudaram comigo ou com outros professores, que lá atrás, quando os homens saíram da África, atravessaram o Estreito de Bering e adentraram o continente americano pelo Alasca e foram descendo o continente, passaram pela América Central e chegaram na América do Sul, esses homens foram habitando o continente americano. Eu lembro disso, nossa. Né? Então, que povos que são esses? São os maias, são os incas, são os astecas, são o povo marajoara na região amazônica e outros povos em todo o continente americano. Então, o continente americano está povoado desde que o homem começou as suas migrações saindo da África. Então, quando em 1500 a chegada dos portugueses, eles não vão encontrar um território vazio. Eles vão encontrar um território habitado. Então, eles não vão descobrir, eles vão encontrar, eles vão achar. Professora, Oi. Naquela parte, tipo assim, a norte no Canadá seria os povos esquimós? Não, presta atenção, Otávio, o povo sai da África e eles vão passando, uns vão ficando, outros vão continuando a migração. Um sai de uma parte da África e não vão até muito longe, continua na África, só que em outro local. E outras levas vão passando. Então, são todos os povos, Otávio. Inclusive esse que você está falando. Pensa para você ver que eles não saem da África hoje e chegam na América do Sul amanhã. São anos e anos e anos de migração. E no meio dessa migração, muitos morrem e muitos nascem e continua a migração. Pensa para você ver, era uma caminhada. Era sair da África caminhando. Não tinha nem uma bicicleta, uma carroça para ir. Credo, vai ser difícil. Entenderam? Não é igual hoje, que você sai daqui, vai para Portugal, gasta 11 horas de viagem de avião, não. Era anos e anos migrando. No meio do caminho, muitos morriam. Mas ainda bem que aconteceu, né? Porque senão nós não estaríamos aqui hoje. Vamos lá. Aqui nós temos o mapa, que já foi explicado, e falou, à sombra dos portugueses e espanhóis, outros povos europeus navegaram. Outros povos atravessaram o Atlântico. Quem? Os franceses, os ingleses, os holandeses e outros que com o tempo virão. Aqui tem um mapa e aqui vai falar das consequências do expansionismo. O que é expansionismo? É crescimento. Com a travessia do Atlântico, o que aconteceu com o mundo? Expandiu? Expandiu. Agora nós não somos só a Ásia e a Europa. Agora nós temos a América também. E agora, aos poucos, nós já descobrimos o sul da África, que antes eu só conhecia o norte. Então, há um crescimento, né? Hoje a gente cresce o planeta? Não, hoje a gente vai para outros planetas. Hoje já é outra pegada. Vamos lá. Consequência. A expansão marítimo-comercial dos séculos XV e XVI acarretou profundas mudanças no mundo ocidental. Como? O comércio da Europa aumentou, passando agora a envolver o Oriente, a África e a América. Então, agora não é só mais Europa em volta do Mediterrâneo. O eixo europeu, o eixo econômico europeu, que antes estava restrito ao Mediterrâneo, passou, deslocou, mudou-se para o Atlântico. E com isso vai haver problemas econômicos para as cidades italianas. Ixi. Por quê? Porque agora eles não estão mais dependendo das cidades italianas, ué. Eles já vão às Índias por outro caminho. Também agora eles já conquistaram outros territórios. Lembrando que o continente, que
país chamado Itália foi um dos últimos a se tornar a monarquia. Era só reinos. Continuando. Reinos europeus, patrocinadores das viagens marítimas, vão ficar ricos. Com o quê? Com os lucros. Que lucros? Que foram provenientes do comércio com terras descobertas. Quando eles descobriram Portugal e Espanha, descobriram, por exemplo, a América, eles vão fazer o que com as riquezas que eles encontrarem aqui? Dar para os patrocinadores? Eles vão levar para eles. Por exemplo, o que significa Argentina? Se eu te explicar, eu esqueci. Terra do cobre? A Argentina vem da palavra argentos. Argentos significa prata. Por quê? Porque Espanha explorou as minas de prata de toda a região da Argentina, do Chile. Ficou milionária. E Portugal explorou o ouro do Brasil. Quando você vai a Portugal, as igrejas são revestidas de película de ouro. De ouro de onde? Do Brasil. É absurdo. Do Brasil. O Entendeu? Brasil tinha que ir lá e arrancar. Vamos aqui. O afluxo de metais preciosos proveniente das colônias aumenta o número de moedas. Eles vão cunhar moedas. Quando tem mais moedas, tem mais dinheiro rodando. Isso vai fazer o quê? Vai fazer a organização do banco. Quando a gente tem mais dinheiro, o que a gente faz com o dinheiro? Poupar, poupança, guardar, banco. Então, agora, nesse mesmo processo, nós vamos ter os bancos. Né? Considerando que os primeiros bancos foram provenientes das famílias dos Médicis, lá na Itália, que vão se espalhar por todo o continente europeu. Viram que está cruzando as informações? Sim. Vamos lá. A valorização do lucro, os investimentos nas possíveis riquezas das expedições marítimas e o acúmulo de dinheiro produzido pelo comércio, pela pilhagem e pela exploração de novas terras descobertas, lançaram os fundamentos do capitalismo, que foi consolidado no século XVIII. O que é pilhar? É tipo que assaltar. Não é tipo, não. Pilhar é roubar. Né? Tá. Nós vamos ter aqui os grandes piratas do mar. E os próprios reis vão ter os piratas particulares deles, chamados de... Já foi falado também. Como chama os piratas dos reis? Os corsários. Então, os próprios reis tinham piratas. Então, os próprios reis tinham negócios ilícitos. O que é ilícitos? Errados. Errado. E se por acaso fossem pegos e falassem que eram piratas de algum rei? O rei desmentia. Ué. Quem tem mais voz? O rei ou os piratinhas, os vagabundos? O rei. O rei. Então, tá aí. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Obedece quem... As transformações econômicas foram acompanhadas pela prática da intervenção do Estado na economia, visando obter maiores riquezas para os Estados nacionais. Então, nós vamos ter transformações econômicas. Quem vai organizar é o Estado, para o Estado ter mais dinheiro. O enriquecimento, então, das monarquias resultou no grande fortalecimento político dos reis e que vai consolidar o absolutismo deles. A conquista de novas terras possibilitou a implantação de colônias. E elas foram fontes de riquezas. Para quem? Para as metrópoles. A burguesia vai ter o seu poder social e econômico fortalecido, já que se beneficiou consideravelmente com o expansionismo.
A colonização de novas terras deu origem à América, a um novo módulo de escravidão, que vamos ter o processo de escravidão africana, além de possibilidades de emigração para a América. O expansionismo provocou definitivamente que havia a esfericidade da Terra, isso é um grande fato científico, né, cultural. Lembrando que muitos do renascimento cultural ajudaram nesses estudos, fazendo mapas e estudos. Então, outra interligação. Pode ler aqui para mim, por favor, Vinícius? As grandes navegações. As grandes navegações representaram também uma das mais profundas revoluções científicas da história do Ocidente, que mudou para sempre a forma como os habitantes do velho continente entendiam o mundo. Conforme as naus europeias atingiam pontos cada vez mais distantes, a área apresentada pelos mapas mundi foi aumentando, ao mesmo tempo em que os contornos das áreas recém-descobertas iam se tornando mais nítidos. Só um minutinho. Então, à medida que eles iam fazendo novas descobertas marítimas, eles conseguiam ampliar a dimensão do planeta e conseguiram fazer estudos e representar, inclusive por meio de mapas. Pode continuar, Vinícius. Em 1507, o cartógrafo alemão Martin Wall... Como que é isso? Não sei também, é alemão. Wallace Miller publicou o primeiro mapa no qual aparece o Novo Mundo com o nome de América. Ao longo de todo o século XVI, o desenho do novo continente foi se tornando mais nítido, até que, no início do século XVII, os mapas já se pareciam muito com aqueles que conhecemos hoje. A chegada e consequente colonização da América levaram à imposição de valores culturais no Novo Mundo, ocasionando o processo de europeização das áreas colonizadas. Ao mesmo tempo, vai provocar o intercâmbio cultural, já que costumes nativos como a composição da dieta também foram incorporados à cultura europeia. Vamos lá. Deveres. Caderno na mão. Já acabou o livro, professora. Já acabou o capítulo. O capítulo, né? Escuta, por favor. Presta atenção. Eu vou fazer com vocês as questões 17 até a 20. Ok? Os exercícios propostos, vocês vão fazer por conta própria. Se tiverem dúvida em qualquer questão, vão me chamar no privado. Quando me chamar no privado, tem que ter paciência, porque a professora trabalha à tarde. Tá bom. Pronto. Agora anota aí dever de casa. Para quinta-feira. Fazer os testes finais. Testes finais? Que começam na página 55 e vão até a página 59. É dever de casa. Anota para dizer que não foi falado. Repete, professora, por favor. Dever de casa. Fazer os testes finais. Que começam na página 55 e vão até a página 59. Agora vocês vão tirar o caderno e vão colocar para a professora a data, a página, que é a 52. Nós vamos começar nas respostas dessa página. Se não der tempo para hoje, a tia Tânia continua na quinta-feira. Tá. Professora? Pois não. O quadrinho rosa que eu li, embaixo tem um último pontinho. Eu não entendi ele. Debaixo do quadrinho rosa tem um outro pontinho? Tem um outro pontinho. Então lê. Chegada e consequentemente... Não, pode ler alto para todo mundo. A chegada e consequentemente colonização da América levaram à imposição de valores culturais no Novo Mundo, ocasionando um processo de europeização.
das áreas colonizadas. Pronto. Explica essa frase. Que as partes colonizadas foi um processo de europeização? Fala assim, ó. As partes descobertas, por exemplo, o que nós chamamos de Brasil, toda a América do Sul, eles vão receber todo um processo de colonização dos europeus. Então, os europeus vão implantar aqui costume deles. Um exemplo disso é o cristianismo. O exemplo disso é roupa para os indígenas, né? Um exemplo disso é o idioma português. Ou seja, eles vão implantar costumes europeus aos nativos. Entendeu, Vinícius? Agora lê a outra frase. Ao mesmo tempo, provocaram um intercâmbio cultural, já que costumes nativos como a imposição da dieta também foram incorporados à cultura europeia. Então, nós, os nativos, também vamos ensinar os europeus. Por exemplo, na alimentação. Eles tinham uma alimentação diferenciada na nossa. Eles vão começar a alimentar dos alimentos que nós comíamos. Então, há um intercâmbio. O que é? Uma mistura de conhecimentos. Por exemplo, fala assim hoje. O irmão da Lara mudou-se lá para a Europa. Foi fazer um intercâmbio. O que é fazer um intercâmbio? É adquirir conhecimentos e ensinar. É uma troca de cultura. Ninguém só aprende e ninguém só ensina. O professor, por exemplo, ele não sabe tudo. Ele aprende várias novidades com vocês todos os dias. Nenhum professor sabe tudo. Então, por isso há um intercâmbio. Aluno também ensina. Coloca aí para a tia Tânia. Questão Ele também aprende. Claro, com certeza. Tudo é assim. É uma troca de conhecimentos. Professora, só que ainda o ser humano, o que adianta ele ter tanta inteligência se, tipo assim, ele não tem respeito com algumas coisas que outras pessoas gostam? Não, mas isso você não pode generalizar. Né? Existe muito mais pessoas que respeitam do que as pessoas que desrespeitam. Entendi. Estava escrito no livro de redação que a gente estava lendo. Coloca aí para a tia Tânia, o tempo não vai dar, porque falta só 1 minuto e meio. Mas coloca aí. Questão 17. Professora, a senhora fez chamada? Não, ainda vou fazer quando a aula voltar na outra chamada. Coloca aí, questão 17. Eu vou esperar acabar para começar no outro tempo, porque senão não vai adiantar. Pode ler para a tia Tânia, Otávio, a pergunta. Explique por que Dom João II, rei de Portugal, reagiu contra a bula intercoetera. Intercoeteira. Por que ele reagiu? E cite... Não. É... Por que ele reagiu contra? Porque ele queria posse de pelo menos um pouco do Novo Mundo. Ele se sentiu o quê? Isolado. Desfavorecido. Ele percebeu que ele estava ficando no prejuízo. Né? Por isso, então, vai haver um outro acordo chamado o quê? Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas. Então, tá. Então, quando a aula cair, eu vou chamar de novo. Deu certo. Tchau. Vitor. Tchau, professor.